Olá, sejam bem-vindos à Financeira Academy. Meu nome é Flávio Falconeri e eu vou estar trabalhando com vocês aqui algumas questões, tá? Para o preparatório do CPA 10 de vocês, ok? Vamos nessa. Então, beleza. Então, o que nós temos aí no nosso simulado, tá? São 20 questões bem tranquilas para a gente trabalhar. Em alguns momentos, eu vou mostrar para vocês que as questões são bem básicas, tá? Elas buscam muito a questão do bom senso, tá? A CVM ou a Ambima, elas montam isso de acordo com a necessidade do perfil dos investidores e das organizações. Então, vocês vão ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças, tá? Que a certificação de vocês vai vir com certeza, só um pouquinho de fé, foco e objetividade. Beleza? Então vamos nessa. A primeira ela diz o seguinte: é uma obrigação das instituições participantes, tá? Determinada pelos princípios gerais do Código de Distribuição da Ambima, o que, tá? Ou seja, tem as questões de bom senso, mas o que a Ambima ela determina, tá? Seguindo o que? Os seus princípios gerais de código e de distribuição. Então, beleza, vamos lá. Garantir a marcação a mercado dos ativos? Não, a Ambima não faz isso. Beleza? Ela não garante. Beleza? E esses verbos no infinitivo aqui ajudam muito a gente a identificar. Garantir é algo muito pesado. Então, muito cuidado com esse verbo no infinitivo. Garantir, tá? Seria basicamente você garantir para o seu cliente que ele vai ter uma rentabilidade alta. Você pode garantir? Não. Você pode fazer uma previsão. Garantir, não. Tá? Realizar auditoria nas empresas emissoras de valores imobiliários que distribua? Também não. Tá? Olha lá. Garantir, novamente. Garantir o retorno de produtos de investimentos de renda fixa que distribua? Não, né, gente? Tem como você garantir isso? Não tem. Agora, o que eu posso trabalhar é o que? Eu posso identificar conflitos de interesse que possuem afetar imparcialidade da atividade de distribuição. Opa, isso daí eu posso identificar. Garantir não, identificar eu posso. Então, a letra D é a correta. Beleza? Se a gente olhar bem as questões desses verbos no infinitivo, ele já ajuda muito a gente na hora de fazer as questões. Vamos lá para 2. É uma exigência mínima estabelecida pelo Código de Distribuição da Ambima para que as instituições participantes, beleza, manter uma área de compliance para reparar os danos resultantes das perdas financeiras dos clientes? Não, tá? Ou seja, lá é uma exigência? Não, tá? Questão de bom senso, exigência não é. Adotar procedimentos formais, ou seja, burocráticos, tá? Denominados como conheça seu cliente de modo a identificar operações incompatíveis com o patrimônio ou a renda do investidor? Correto, isso daí certinho. Tá? Mais à frente a gente vai ver, a gente vai analisar o perfil do investidor, a gente vai ver que realmente isso daí ele tem que estar o quê? Ele tem que identificar e ver se as operações são compatíveis com o seu investidor. Então tá corretíssimo. Tá? Vamos lá. Aí por que as outras não são? Contratar agente autônomo de investimento? Não, tá? Ele determina isso? É uma exigência? Claro que não, tá? Você pode contratar? Pode, mas não é uma exigência, ok? Ter uma política interna proibindo a equipe de distribuição de produtos de investimento de investir em derivativos? Claro que não, né? Você trabalha com isso, é proibido de investir? Também não, ok? Viu? Bem tranquilo, é só a gente analisar as questões. Vamos lá. De acordo com o Código de Distribuição da Ambima, na elaboração de publicidade e divulgação de materiais técnicos dos produtos de investimento, as instituições participantes devem produzi-los. Beleza. Vamos agora olhar com calma. O que essas instituições participantes devem produzir? Tá? O que é fundamental que eles produzam? Então a gente tem lá informações claras e necessárias para a tomada de decisão do cliente. Claro, né? Ou seja, até seguindo os critérios de governança corporativa, tá? A questão da transparência. Então, com certeza. Vamos ver por que as outras não, tá? Linguagem técnica e formal. Bem, gente, cuidado com a linguagem técnica e formal, porque a maioria dos clientes, tá? Eles não entendem a linguagem técnica e formal. Aí como é que você vai vender o seu produto para ele, tá? Então você tem que usar, em alguns casos, você tem que usar uma linguagem que aproxime o cliente de você. Então por isso que a Ambima, ela não obriga que você utilize linguagem técnica e formal.
por conta disso. Promessa ou garantia de resultados futuros? Ele te obriga a você dar uma promessa? Ele obriga você a prometer se o cara vai ter ganho ou perda? Se vai ganhar muito, se vai perder muito, se vai ganhar pouco? Claro que não, né? E D, expectativas do administrador em que não existe uma base técnica? Também não, né? Então a gente viu que a A está correta, tá? B incorreta, tá? Pode-se usar, sim, linguagem técnica, mas nem sempre. Promessa ou garantia? Impossível. Você não pode prometer ao seu cliente, tá? De resultados futuros. E expectativa do administrador em que não existe uma base técnica? Também não, tá? Vamos lá. 4. Para definir a situação financeira do investidor como parte do processo de verificar o perfil do investidor, tá? Aí está lá estabelecido no código de distribuição da Anbima, que vocês têm que ler, tá? É importante que vocês deem uma lida, que a prova de certificação pode mudar um detalhezinho ou outro, que está lá no nosso código de distribuição, beleza? A instituição deverá é obrigatório, tá? Obter informação do cliente sobre os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem familiaridade? Não, pelo contrário, né? O investidor ele pode estar buscando um tipo de investimento onde ele não tem a familiaridade, porque ele busca o quê? Rentabilidade, ele busca liquidez. Então, a gente descarta, tá? 2. O valor e os ativos que compõem seu patrimônio. Opa, isso aí sim. Como é que a gente vai montar seu patrimônio? Aí a gente vai fazer uma avaliação, tá? Tentando entender, identificando o que? Os valores dos seus ativos. Então a 2 está correta. E 3. A necessidade futura de recurso declarada. Opa, sim, com certeza. Então a correta está, vamos lá, letra C. 2 e 3. Belezinha? Vamos lá. 5. O cadastro dos dados dos clientes das instituições financeiras. Beleza, então quando a gente fala em cadastro, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado, que a gente acaba fazendo um filtro, fazendo um apanhado da maioria das informações que a gente necessita. Só que algumas delas, tá? São necessárias. Então vamos ver. Deve reunir o maior número de informações independente. Independente. Vou perguntar qual é a sua cor preferida? Não, né? Beleza? O que você faz quinta-feira à noite? Também não. Então, independente da atualização desse cadastro? Não, pelo contrário. Tá? A atualização ela tem que estar muito bem ajustada. Tá? Esse cadastro tem que estar muito bem atualizado. Então, a A não. Beleza? B, deve estar completo e atualizado. Opa, vai na contramão da A, né? Deve estar completo e atualizado para auxiliar na verificação da capacidade financeira desses clientes, com o objetivo de prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Opa, com certeza, tá? Você atualiza esse cadastro, monta esse cadastro completo, justamente para a gente evitar qualquer tipo de fraude, tá? Então a B está correta. Vamos lá, C. Pode ser atualizado pelos canais de atendimento telefônico sem a necessidade da comprovação desses dados? Já vimos que não, né? Tá? Qualquer tipo de operação financeira, você vai comprar um carro, um financiamento bobinho ali, você tem que comprovar o quê? Sua renda, endereço, então pode ser atualizado só pelo atendimento telefônico, sem necessidade de comprovação desses dados? Não, né? Claro que não, essa daí é bem simples. E D, pode ser atualizado? Pode não, ele deve ser atualizado, tá? A qualquer momento? Claro que não, ele deve ser atualizado sempre. Tá? A critério dessas instituições. Não é critério das instituições, tá? A gente tem que seguir o nosso código de conduta. Então também não. Vamos lá. 6. O princípio conheça seu cliente, tá? Conhecido como KYC, tá? Tem como objetivo, beleza, vamos parar. Conheça o seu cliente. De que forma a gente tem que conhecer esse cliente, tá? De que forma? Vamos pensar direitinho, tá? Então vamos lá, manter o investidor atualizado sobre as características do produto bancário? Não faz parte do KYC, tá? Reunir o maior número de informações para identificar possíveis clientes inadimplentes? Também sim, mas não faz parte do KYC, tá? Do KYC, beleza? Alertar os clientes situações em que possam vir a adquirir produtos inadequados ao perfil de risco? Não, o cara ele não tem um perfil de risco, por exemplo, conservador, mas ele quer assumir um risco conservador. Então, a gente pode até alertar, mas não tem como objetivo do KYC,
tá? D, realizar o monitoramento, ou seja, o acompanhamento contínuo das transações efetuadas pelo cliente para identificar aquelas que são consideradas suspeitas de acordo com o patrimônio ou renda do investidor. Opa, aquilo ali está suspeito, vamos avisar nossos clientes, né? A gente já viu A, incorreta, tá? Porque não encaixa no KYC, tá? A B também não encaixa, a C também não, e a D, que é a correta. Beleza? Ok? Vamos lá. 7. Quanto ao registro das operações dos clientes, as instituições financeiras são obrigadas a mantê-los integralmente. Opa, sem identificar esses clientes? Não, né? Pelo prazo mínimo de 5 anos? Não dá, né, gente? Não dá, isso daí é surreal. Sem identificar esse cliente, novamente, pelo prazo mínimo de 10 anos? Também não dá. Identificando esses clientes, ok, pelo prazo mínimo de 5 anos. Então não esqueçam, 5 anos, tá? 10 anos é muito defasado. Então a correta é a letra C, tá? A D, até metade está certa, mas um prazo de 10 anos está muito defasado. Gente, 5 anos já é muito, imagine 10, tá? Então, correta é a letra C. Ok? Correta é a letra C da sua certificação. Vamos lá. 8. De acordo com as normas do Bacen, tá? Banco Central e da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, considera-se um indício de crime de lavagem de dinheiro a realização de transações. Beleza, vamos ver. Que tenham como uma parte das empresas de consultoria e ou administração de bens? Não, né? De valores superiores a 10 milhões? Também não, né? Nas quais não é possível identificar o beneficiário final. Pô, calma aí, se você não consegue identificar o beneficiário final, a gente tem vários nomes no nosso jargão popular que a gente chama esses caras. Mas se você não consegue identificar, opa, isso é um indício, tá? Não estou falando que é um crime, mas é um indício de que há um crime de lavagem de dinheiro, tá? É um indício. D, entre empresas de um mesmo grupo empresarial? Também não, tá? Bem que normal isso. Então, a incorreta, tá? A gente já viu que a A tá incorreta, tá? B, também não, o cara tem muito dinheiro. E aí? Pra gente tá faltando, né? Mas se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai ter bastante dinheiro, vai chegar nessa marca aí. Com os investimentos que eu vou fazer com vocês. Vou procurar vocês lá, depois que vocês tirarem a certificação de vocês, vou procurar cada um de vocês lá e a gente vai estar justamente, eu vou estar fazendo algumas compras com vocês. Beleza? Tranquilo? C, nas quais não é possível identificar. Pô, beleza, cara, se eu não identifico o beneficiário final, cara, eu não vou gastar meu dinheiro com esse tipo de investimento, tá? Beleza? Então essa é a correta, tá? Ou seja, é a correta, mas é a prática incorreta, tá? Que indicia a gente, que mostra pra gente que pode ser uma prática de lavagem de dinheiro, não sei quem é o beneficiário. E a D, incorreta também, beleza? Vamos lá, 9. As instituições financeiras têm a obrigação de comunicar a ocorrência de determinadas operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Beleza, correto. Mas a quem? Ao Ministério Público Federal? Claro que não, gente. A Polícia Federal? Também não. A Polícia Federal é investigativa, cara. Tá? Beleza? Assim é o COAF. COAF a gente faz. Tá? E a Receita Federal? Também não. A Receita Federal ela faz o próprio pente fino dela. Então aí a gente já elimina, tá? Ministério Público não. Polícia Federal também não. A COAF sim, tá? E a Receita Federal. Nós da Financeira Academy, a gente colocou, tá, alguns videozinhos explicando basicamente, tá, as funções e comportamento da COAF. Ok? Vamos lá. 10. Pelas normas do Banco Central, a partir de 2018, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividade Financeira, tá? Olha aí o COAF novamente. Depois vocês voltam nesse vídeo, tá? Que ele é fundamental e cai muito, principalmente na prova do CPA 10. Beleza? As operações ou propostas de operações de depósito em espécie, saque em espécie, ou saque em espécie por meio de cartão pré-pago de valor igual a superior. Oh, beleza, tá? Então o que a gente vê? A gente tem que usar o bom senso. Lá na COAF está dizendo o quê? Tá? Que o limite é de 50 mil. Beleza? Então se a gente aceita investimentos, tá? As instituições financeiras elas aceitam investimentos pequenos, então esse valor não pode ser muito elevado. Então a gente descarta os 100 mil, descarta 250, descarta 500 e aí a gente coloca o que está lá, 50 mil. Beleza? Isso tem que estar na mente de vocês. Tá? Ok?
Então a gente deve sim comunicar, tá, essas operações no valor igual ou superior a 50 mil. Ok? A gente tem um limite por baixo. Vamos lá. 11. Quanto ao descumprimento das obrigações das medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, ou seja, o cara ele tem toda uma regra estipulada, tem todo um comportamento que ele tem que obedecer, tá? Para a gente se prevenir em relação à lavagem de dinheiro. Beleza? Então, se ele tem uma regra a seguir, que ele cumpra essa regra, tá? Beleza? Se ele não cumprir, ele está sujeito a algumas penalidades, tá? Quais são essas penalidades, tá? Então, na nossa questão, ele está dizendo aqui: os agentes sujeitos a penalidades administrativas são o diretor responsável pela implementação e pelo cumprimento dessas medidas, tá? Então, vamos ver. Só a instituição financeira? Claro que não, né? A instituição financeira, ela paga sim, mas ela não vai sozinha, tá? E os demais administradores, só os administradores? Não, né? Beleza? A empresa fica intacta. No primeiro caso, a empresa, ela paga o pato e os administradores ficam tranquilinhos? Não, né? Na B, os administradores pagam o pato e a imagem da empresa fica muito, muito tranquila? Também não, né? Então, descartamos as duas. C, a instituição financeira, sim, e os demais administradores da instituição financeira. Isso aí, correto. Então, todo mundo paga o pato, tá? Quando há um descumprimento das obrigações das medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? E o funcionário da instituição responsável pela conta apenas? Não, apenas não, tá? Dependendo dos casos, tá? Esse funcionário também nem responde. Alguns casos, mas isso é tópico para outra aula. Vamos lá, 12. Ao praticar lavagem de dinheiro, tá? Um indivíduo estará criminalmente sujeito a quê? Beleza, ele praticou a lavagem de dinheiro. E aí? Ele está sujeito a que tipo de pena, tá? Vamos lá. A pena de inabilitação para o exercício do cargo de administração das pessoas jurídicas. Não, lavagem de dinheiro é crime, tá? Faz parte de direito penal, tá? É crime, tem a sua penalidade, tá? Não configura aí uma pena de direito administrativo, e sim direito penal. É crime. B, as penas de reclusão e multa? Sim. Direito penal, ela permite esse tipo de pena, tá? Que é a pena de reclusão e multa. Então já vemos que a A não, a B está correta. A pena de cassação ou suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento? Não, né? Tá? Beleza. Por que não? Ele está dizendo aqui, gente, olha pra gente, um indivíduo. Tá? Beleza? A pena de reclusão apenas? Não, claro que não. A pena de reclusão sim, mas ele tem que pagar a multa. Ok? Isso é óbvio e bem básico pra gente, tá? Esse tipo de questão vocês não podem errar, hein? Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Um cliente procurou, determinada instituição financeira para obter empréstimo pessoal. O funcionário dessa instituição informou ao cliente que poderá reduzir. O que ele informou? Que ele poderá reduzir a taxa de juros, tá, no empréstimo pessoal se ele contratar um seguro de proteção de crédito, que ele será oferecido por valor abaixo do habitual. Beleza. Poderá lhe conceder um empréstimo desde que ele contrate um seguro de proteção ao crédito. Nesse caso, 1 e 2 representam respectivamente que prática? De venda casada, tá? Tá aí duas vezes, de venda casada e de venda casada? Não, a primeira não, tá? Beleza? Estava dizendo assim, se ele contratar um seguro, tá? Então a primeira não seria venda casada. O primeiro seria promoção, uma promoção. Tá? Se você contratar, te dá uma promoçãozinha aqui e a gente trabalha dessa forma, tá? O segundo, sim, vai te conceder um empréstimo desde que você contrate, ou seja, ele te dá o empréstimo se você contratar. Isso é um casamento, então o segundo é uma venda casada. Então o A não, B, promocional, sim, já vimos como é promocional, e o 2 é de venda casada. Então a letra correta é a letra B. Ok? Promocional é promocional? Não, tá? A gente já viu que o segundo é uma venda casada, tá? Ele te dá um se você comprar o outro, isso é venda casada, tá? O primeiro não é venda casada, tá? E o segundo também não é promocional. Então, letra correta é letra B de bola, ok?
Vamos lá. Essa é legal, tá? Essa daí que cai sempre. Pode ter certeza que na sua certificação vai cair, tá? Para investidores idosos, são recomendáveis investimentos de baixo risco. Beleza. Baixo risco. Ok. Baixa liquidez. O que significa isso? Baixo risco, beleza. O investidor ele é idoso, tá? Ele prefere, ele busca o baixo risco. Senão o cara tem um ataque do coração lá, pelo amor de Deus, né? Deus me livre. Agora, de baixa liquidez, então ele tem muito tempo para esperar o retorno desse dinheiro? Não tem. Imagina, um cara lá com 80 anos, ele quer um baixo risco, tadinho, tá precisando. Agora baixa liquidez, ele tá com 80 anos e vai receber um retorno de 30, de 20, 30 anos? Não, né? Então o correto seria o quê? De baixo risco, sim, tá? Até objetivando a boa saúde desse investidor, tá? Mas de alta liquidez. Ele precisa desse dinheiro o quanto antes possível. Então a gente descarta a A. Por eliminação, a gente já viu a B. É a correta. C, alto risco. Tadinho, né? Pelo amor de Deus. Meu pai tem 85 anos. Fazer um investimento para ele de alto risco, coitado do meu coitado, pobre querido pai, né? Não vai durar muito tempo. Então ele tem que ter um investimento seguro e que traga um conforto para ele, traga um dinheiro de alta liquidez, uma rentabilidade com uma alta liquidez e que represente para ele um baixo risco. Um alto risco, pô, ele não ia chegar nem em 60. Beleza? Vamos lá. D. Alto risco? Também não, já eliminamos todas, tá ok? Vamos lá. 15. As regras de suitability, ou seja, suitability, não é suitability, tá? Não confundam, tá? Em outras provas, na modalidade de compliance e API, tá? A análise de perfil do investidor, não cai suitability, mas em outras provas, principalmente no mercado financeiro, cai o suitability. Mas suitability é uma coisa, suitability é outra, tá? Então a suitability determinada pela CVM são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços que sejam realizados por meio de quê, gente? Contato pessoal apenas? Não, né? Contato pessoal ou telefônico apenas? Não, tá? Por quê? Está incompleta novamente. C, contato pessoal ou comunicação escrita, tá? Novamente incompleta, tá? Então ela diz o quê? As regras de suitability determinadas pela CVM, ela está descrita lá, tá? Contato pessoal ou qualquer meio de comunicação que a gente tenha como provar, ok? Então letra correta é letra D de dado, ok? Estamos na 15. 16. Vamos lá. Para a compatibilidade da situação financeira do cliente, tá? Pessoa física, da oferta de um produto de investimento, tá? No processo de análise do perfil do investidor, um profissional deverá verificar o quê? A profissão exercida pelo cliente? Não, né? A finalidade do seu investimento? Também não. O valor e os ativos, a gente já viu lá no início, né? O valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente, tá? Até ajuda para a questão da gente identificar algum indício de lavagem de dinheiro que a gente viu numa questão lá na frente, tá? E D, a formação acadêmica e experiência profissional no cliente? Claro que não, né? Tá? Ok? Belezinha? Vamos lá, 17. Um gerente de uma instituição financeira não poderá recomendar um produto ou serviço quando o cliente apresentar perfil classificado como conservador. Não, tá? Ele apresenta conservador, mas ele pode sim oferecer outro tipo, tá? B, apresentar perfil com informações desatualizadas. Isso sim, tá? Ele não pode, o cara tem informação desatualizada. Como é que você vai oferecer um serviço para o seu cliente? Tá? Então, correto é a letra B. Tá? Não pode acontecer a letra B. Por eliminação, C. Tiver idade igual ou inferior a 21, se ele tiver 21, ele quer fazer um investimento, ele pode. Tá? Só se for um menor de idade, tá? ou algum tipo de cliente incapaz, tá? Que aí a gente precisa de uma representatividade. Isso daí é questão de direito administrativo, tá? Direito civil a gente estuda bastante, mas cai muito pouco essa questão de estudo do direito em si na prova de certificação de vocês, tá? Então não compensa a gente perder tempo com isso. D, tiver um horizonte de investimento de curto prazo? Calma aí, se o cara tiver um horizonte de investimento de curto prazo, eu não posso oferecer um produto ou um serviço para ele? Também não, ok?
Então, a letra correta é a letra B de bola. Tá? Vamos lá. 18. Em procedimentos e controles internos obrigatórios, determinados pelas regras de suitability, a instituição financeira é responsável por elaborar relatórios periódicos, tá? Sim, podemos afirmar, sim, que a instituição financeira é responsável, mas não de acordo com a regra da suitability. Então, não, tá? Contar com uma área jurídica responsável pelo cumprimento da norma? Sim, mas não pela regra da suitability. Ter um diretor estatutário responsável pelo cumprimento da norma? Isso sim, a suitability ela diz pra gente, tá? Que a gente deve seguir esse procedimento de controle interno, tá? Deve, sim, obrigatório, ok? As anteriores são atividades de melhores práticas, tá? Da instituição financeira, mas a C é obrigatório. A gente tem que fazer. Elaborar relatórios periódicos da verificação e da adequação do perfil do investidor? Sim, tá, mas não é obrigatório, até porque esses relatórios, eles não são determinados pela regra de suitability, sim por outras regras, tá? Principalmente as regras de melhores práticas da CVM, tá? Principalmente da CVM 555, tá? Que a gente viu em outro vídeo, tá? 19. Vamos lá. 19. Um gerente de uma instituição financeira está dispensado do dever de verificar a adequação do produto, serviço e operações ao perfil cliente. Beleza. For pessoa natural com investimento financeiro superior a 10 mil e atestar por escrito. Não. Tiver sua carteira de valores mobiliários administrada por administrador autorizada pela CVM. Então a B está correta, tá? For diretor de instituição financeira, não. O cara é diretor, não é muito. For graduado em Direito, Economia e Administração? Pô, também não, né, gente? Senão aquele carinha lá que se formou em Engenharia, ele não pode, tá? Não poderia. Então, ou seja, a gente veio vocês vão fazer CPA 10, tá? Vocês podem fazer. Ancor também. Você não precisa de ensino superior, tá? Ok? CPA 20. Não obrigatória. O ideal é que vocês tenham um nível superior, mas se você não tiver, você pode fazer. Alguns de vocês não têm e estão fazendo, tá? 20 pra gente fechar. Agora a gente fecha, hein, galera? Tô sentindo a aprovação de vocês. Vamos lá. Conforme as regras da CVM para análise do perfil do investidor, tá? O famoso API, tá? API. É permitido que um cliente realize uma primeira operação cuja recomendação lhe seja vedada ou seja proibida em função da ausência de preenchimento do API, desde que obtenha o quê? Beleza. O que ele tem que obter? Autorização expressa do diretor da instituição responsável pela observância das regras? Não. Tá? Autorização expressa da auditoria externa? Não. Auditoria externa não. Contratada pela instituição? Também não. Tá? C. Declaração expressa do cliente, do cônjuge, quando casado, de que estão cientes da ausência de seu perfil? Também não. Tá? E D de dado, declaração expressa do cliente de que está ciente da ausência de seu perfil. Isso aí, declaração expressa do cliente. Ele está ciente da ausência, então ele assume a responsabilidade. Belezinha, gente? Tranquilo? Então fizemos uma bateria de exercícios, tá? 20 questõezinhas bem tranquilas. Fiquem ligados aqui no nosso canal da Financer Academy, tá? Vocês têm todos os nossos meios de comunicação aí. Qualquer coisa, procura a gente lá, que a gente está de braço dado em busca da classificação, da certificação de vocês, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e boa sorte aí, tá? Nos objetivos de vocês.